Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. E aqui na tela tem os meus simpáticos livrinhos. Estão à venda neste site. Por favor, se puderem dar uma olhadinha no site, sempre é melhor. Vocês ajudam mais o canal comprando aqui do que comprando em qualquer outro lugar, embora os livros estejam à venda em outros locais também. Tá bem? Considerem a oportunidade de comprar estes livros. São interessantes, todos eles irão acrescentar um pouquinho daquilo que eu falo aqui todos os dias, com muito mais profundidade, claro, nos livros. Tenta, vamos dizer assim, vai socar na sua cabeça. Por mais que você me ouça falar aqui, ler um livro é diferente, a pressão é muito maior, a concentração é diferente, tudo é diferente, funciona muito melhor. Acreditem em mim, o velhinho aqui sabe o que está falando. Tá bom? Considerem a oportunidade de comprar estes livros. Bom, e qual é o assunto deste vídeo? O assunto deste vídeo é o seguinte. Olha, Campos, você sempre fala que venda a descoberto de uma call é uma gigantesca furada. Por que então tem tanta gente vendendo call a descoberto aqui em cima, ó, nesses valores muito elevados, e a maioria é feita por bancos ou instituições financeiras? Se é tão furado, por que eles fazem? A pergunta é pertinente. A pergunta é pertinente. Tá? E se você vier aqui no site da B3, ó, eu vou puxar o site da B3 para cá, e você vai ver o seguinte. Se você entrar lá e procurar por. O título é Posições em Aberto. Se você procurar no site da B3 por Posições em Aberto, você vai chegar eventualmente nisso aqui. O site não é muito amigável, não, mas numa hora qualquer você chega. Aqui estão as opções de compra da Petro. Eu botei da Petro porque sempre tem um volume maior. Se você olhar, você vai ver aqui, ó, vendas cobertas. Esse strike aqui, ó, vendas cobertas foram 21.600. Em travas, né? O cara compra uma, vende outra, tal. Em travas foram 31.200. A descoberto 226.400. É muito maior do que os outros. E você vai observar que na maior parte dos strikes também é assim. Algumas são exceções, mas de uma forma geral, na maior parte dos strikes, a venda a descoberto vai ser muito maior. E aí você vai falar, poxa, se é um troço tão ruim, como assim essa gente está fazendo? E não estamos falando aqui de uma merrequinha, estamos falando de bastante coisa. Por que, Campos? De onde vem isso então, afinal? Se é tão ruim? Você está falando bobagem. Eu falei, não, eu não estou falando bobagem. É porque as pessoas pensam. A B3, para ela ver isso aqui, ó, vamos lá. Voltando com o negócio da B3. Como é que ela vê isso aqui? Como é que ela sabe que isso aqui foi uma venda coberta, isso aqui foi uma trava e isso aqui é uma venda descoberta? Fácil. Porque quando você faz um negócio lá na sua corretora, você tem que dar a garantia, não tem? Quando você vende uma call, você tem que dar a garantia de alguma coisa. Quando você dá essa garantia, você está fazendo a garantia, por exemplo, você está dando a ação. É uma marcação especial. A B3 recebe essa informação e ela registra nessa coluna. Quando você faz numa trava, a trava é montada junto. Então você compra uma e vende outra, também está aqui. Quando não é, quando você está fazendo uma coisa separada disso, dessas duas coisas, ele trata como a descoberto. Então, primeiro ponto que te indica por que tem esse número grande aqui é por conta disso. É uma discrepância no valor da forma como isso é computado. E a maior parte, a imensa maior parte das operações de opções, elas são feitas por pessoas físicas em geral, nesses modelos, ou coberto ou trava. Por isso que eles separaram esses dos outros. Mas, além das operações que não são desses modelos estarem computadas aqui, tem também as vendas a descoberto, e que são muitas. Muitas mesmo. Tá? Apesar de ser uma coisa péssima para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, para empresas, para banco, para não sei o quê, não necessariamente. E é aí que entra um outro lado e que infelizmente as pessoas não conhecem e seguem olhando book como se isso tivesse alguma relevância. Eu vou fazer um vídeo só sobre book uma hora destas. Mas vamos falar aqui das opções. Vocês sabem que existe o mercado de opções. Tá? Todo mundo que está aqui no canal já deve ter ouvido falar, existe o mercado de opções e tal. E esse aqui agora está tudo zerado aqui, porque o mercado está fechado, hoje é fim de semana. Mas, durante a semana, isso aqui fica piscando igual uma loucura, loucura, loucura. Parece uma discoteca piscando. E os negócios são muitos. Por que, que há negócios aqui em cima? E aonde mais há negócios? Porque esses são os negócios que vocês veem, que a gente vê. Existe todo um mercado chamado. Esse aqui é o mercado on the counter. Tá? É um mercado que acontece dentro da B3. Isso aqui são opções que são
emitidas com data para vencimento, strike específico, tem um market maker, na sua maioria, quase todas as opções têm um market maker, pode ter algumas que não tenham, mas ainda assim tem toda uma parametrização da B3. E um detalhe especial, se por acaso a contraparte, ou seja, o outro lado, vamos dizer que eu compre uma opção e a outra parte tem que vender, alguém tem que vender isso, né? Alguém tem que me vender isso para eu poder comprar. Se a outra parte que me vendeu o negócio der pau, ou seja, ela não pagar, ela der default, como se chama, a B3 vem e me paga. Eu não estou fazendo negócio com o João. Eu compro, o João me vende. Não. Eu compro da B3 e a B3 faz o negócio com o João. Meu negócio não é com o João. É por isso que ela recebe aqui uma intermediação. A corretora recebe corretagem, a B3 recebe aqueles emolumentos, tudo isso faz parte da intermediação que nós pagamos para essa gente, como inclusive forma de garantia de que eu vou receber, porque a outra parte pode simplesmente não pagar. No mercado organizado, que é como se chama aqui no Brasil, que é este da B3, não há esse risco, porque a B3 te garante. Se a outra parte não pagar, não tem importância. A B3, primeiro a corretora, e a B3 em seguida, elas vão te pagar e está resolvido. Depois elas se viram para cobrar do cara. Tá? Então essa é a primeira parte. Mas existe todo um mercado gigantesco, muito maior do que esse aqui, gigantesco, de opções off the counter e que são negociadas diretamente entre as partes, sem a intermediação da B3 e, portanto, não entram naquelas contas, nessas aqui, ó. Aqui não aparece negociação off the counter. Por quê? Porque a B3 nem sabe que isso está acontecendo. É fora da visão dela. Está acontecendo em outro canto. E como isso funciona? Isso funciona da seguinte forma. Vamos dizer que eu queira operar uma opção da Petro, tá? E eu queira um strike específico. Eu quero o strike de R$ 44 para vencimento daqui a 10 dias. São 10 dias? Deixa eu ver quanto tempo. Faltam 9 dias úteis. Eu quero de R$ 44. Eu não quero de 44,77, eu não quero de 44,27, eu não quero de 43,77. Eu quero de 44 exato. Aí você vai dizer, poxa, mas não tem. Não tem, exatamente não tem. E o cara quer esse. Por que ele quer esse? Cara, ele pode ter 1 milhão de motivos pelo qual ele quer. Geralmente é hedge de alguma coisa e é no centavo. Esses 27 centavos para um lado e 23 para o outro, se você parar para pensar em 20 milhões de opções, isso é um dinheirão. Imagina que o cara está posicionado em 1 milhão de opções. 23 centavos é dinheiro para burro. O cara não pode se dar o luxo de operar a que tem. A que tem são essas. Mas ele não quer essas. Então ele passa a mão no telefone, liga para uma corretora, para um banco de investimento, geralmente um banco de investimento, fala assim, meu irmão, eu quero 1 milhão de opções da Petro J, da Petro com vencimento agora. Eles não usam letra, tá? Esse negócio de letra é só para pessoa física, só encheção de saco, para ficar memorizando. Ninguém usa letra, todo mundo. Petro vencimento data tal, Petro vencimento agora, em outubro, quando a gente está gravando esse vídeo, com strike 44. Petro Vanilla, porque tem que especificar que tipo de opção ele tem. Você fala assim, mas existem outras opções? Existem dezenas de formas de opções diferentes. Este tipo que nós operamos, todas essas de que a gente fala nestes livros aqui, são 100% Vanilla. É o tipo da opção. Tá? É o tipo da opção. As outras são chamadas de opções exóticas. E elas têm uma série de coisas completamente diferentes do que a gente está acostumado a lidar aqui. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre elas. Mas o cara quer uma opção desse tipo, Vanilla, desse padrão, mas ele quer um strike que não está listado na B3. E aí ele fala assim, eu quero 1 milhão delas, Vanilla, vencimento 9 dias, strike 40, cota para mim. De 40 não, 44. Faz a cotação para mim. O cara do outro lado da mesa vai passar a mão, ele transfere isso para outro setor, fala, bicho, olha só, estou precisando cotar isso aqui. O cara começa a ligar para um, para outro, para os clientes normalmente dele, que fazem contrapartes. Esse pessoal já tem isso mais ou menos esquematizado e fala, bicho, tem um cara querendo fazer a compra tal, quanto é que tu está vendendo? Aí ele vai cotar num, cotar no outro, igual o leilão mesmo. Ele vai ter as cotações, vai virar, pegar o telefone, aí ele fica com aquele opção de telefone no ouvido, igual vocês devem ter visto em filme aí, uma opção de telefone, do cara pendurado naquilo. E o cara fala, bicho, eu tenho aqui cotação para você, a tanto, eu consigo, vamos dizer, 300 mil a tanto, 700 mil a tanto, e assim ele vai. E o cara fecha ou não fecha o negócio, certo? E aí o negócio é fechado ali. Pau, telefone, palavra,
boca. É tudo feito de boca, depois rola a papelada. Mas no princípio, fechou, tá fechado. Tá? E aí o cara fecha a compra aqui. Quando ele fechar, vamos dizer, a tal compra que ele queria, no 44, isso não aparece para a B3. Simplesmente não apareceu. Não apareceu. Por quê? Porque não foi feito pela B3. Porém, ele pode querer fazer o, a, a trava dele. Ele tava, vamos dizer que ele quisesse fazer aqui, ele queria uma 44. E a trava, ele serve em 48,77. Então ele entra aqui e vende a 48,77, 1 milhão de opções. Quando a cotação vai dar 1 centavo, ou 2, ou 3, ou 5, por quê? Porque é o que tem, é o que está sendo pago pelo mercado. Então aparece a venda a descoberto, mas não aparece a compra. E aí aparece aqui em cima o cara vendendo 1 milhão de opções. Estão disponíveis. Se você quiser comprar, você vai lá e compra. Então assim funciona muita coisa. Além disso, não só o cara montando uma trava, porque normalmente não vai acontecer, ele não vai montar uma trava. Eu só simplifiquei para poder mostrar. O cara não vai montar uma trava off the counter como in the counter, ou on the counter, por conta, geralmente não. Mas pode acontecer, só é um exemplo. Mas o cara pode fazer uma outra operação, vamos dizer. Ele tem uma opção exótica do tipo knockout é mais complicado de explicar. De um tipo chamada forward start. Tá? É um tipo de opção. Essa opção, ela acontece só, vamos dizer, tem uma data, escolhe uma data, e agora estamos em dia 8 de outubro. Aí o cara bota lá uma data. Olha, a minha data é a seguinte. Essa minha opção, ela vai começar a valer a partir do dia 1º de janeiro. E o strike vai ser definido nessa data. Não tem strike. O cara não está fazendo agora, não, o strike. Dia 1º de janeiro é que vai ser, de acordo com a cotação, vai ser, o strike vai ser dado, e aí ela começa a valer a partir dali durante, vamos dizer, 3 meses. Então, de agora até janeiro, essa opção não, ela não existe. Ela é uma promessa de opção, mas ela não existe. Dia 1º de janeiro ela começa a existir naquele strike daquela forma, mas ela vale para 3 meses. Quando isso acontecer, esse cara tem que fazer hedge. Tudo no mercado, tudo, 100% das operações que acontecem no mercado, não só de opções, mas de ações envolvendo institucionais, há hedge. Sempre há hedge. Pode ser parcial, pode ser total, mas sempre há hedge. De uma forma ou de outra, tem hedge. Enquanto as pessoas não compreenderem isso, elas vão continuar acreditando em book. E book não serve para nada porque ele não contempla isso. Bom, aí o cara vem e aconteceu a tal opção, chegou dia 1º de janeiro, não, dia 2 de janeiro, primeiro feriado, dia 2 de janeiro, pronto, a opção passa a valer naquele strike e tal, ele imediatamente, até então ele não tinha que fazer hedge, a opção não tinha acontecido. Dia 2 de janeiro, instantaneamente ele tem que fazer o hedge daquela posição. E ele vai fazer o hedge aonde? Ele vai fazer o hedge, muitas vezes aqui. Ele pode fazer também em outras opções exóticas, sim, mas normalmente não faz. Normalmente ele faz aqui. Então entra na ponta vendida. Se ele estava comprado lá e está vendido, e muitas vezes ele está vendido lá e ele entra comprado aqui, seja em call, seja em put, para fazer o hedge de uma posição que você não viu. Você não vê a posição original. Aquela é a posição que o cara quer. O que você vê é o resultado só do hedge. E aí o cara redia lá na frente. E entra aqui uma ordem violenta de venda lá em cima. Aí você pensa, quem parar para prestar atenção em book vai olhar e falar, pô, banco tal, aí vê o banco lá, né? Sei lá, JP Morgan. Pô, JP Morgan tá vendendo aqui, ó, tá acreditando na queda. Não, ele tá acreditando na subida. Ele fez toda a operação acreditando na subida, isso é só hedge. Captaram o negócio? Existem outras opções. Existe um tipo de opções chamado ladder. Escada. Tá? Escada. Esse tipo de opções é usada frequentemente para formar aquilo que os bancos vivem oferecendo, aquele rubi. Tá? Então eles usam muito esse rubi. Eles podem fazer com knockout, com as opções knockout, ou pode fazer com a opção ladder. Geralmente é com a ladder, porque é uma coisa só. Não precisa ficar montando uma opção de negócio diferente. Bom, em suma, essa opção ladder, ela funciona da seguinte forma. Quando o ativo chegar no preço tal, tá? Então vamos dizer que a Petro agora fechou 33,63, estava aqui embaixo, nessa linhazinha amarela. E aí o cara faz uma negociação em opção off the counter. Não aparece para ninguém aqui, até esse tipo de opção não é
Muito característico, mas acontece. Tem como negociar. Você liga para a mesa e pede. E aí o cara fala assim: olha, se a Petro passar de 40, eu quero receber essa diferença. E para isso ele paga um valor agora. Se ela passar de 42, ele quer receber essa outra diferença e ele paga um valor agora. Então tem toda uma forma de fazer esse cálculo. É um cálculo um pouquinho complicado, tá? Tudo isso é simulado em Monte Carlo. Não é a coisa mais simples do mundo, mas existe, só para vocês entenderem que existe. Ora, o cara está a 33, ele está fazendo um negócio para o outro lado em 40. Como é que ele vai fazer o head disso? Se isso aqui ultrapassa, o cara que faz a contraparte, não é quem está comprando. Por exemplo, eu estou comprando essas opções exóticas do tipo leather. O cara que faz a contraparte, que me vende isso, o banco de investimento que me vende isso, ele vai falar o seguinte: bom, daqui até aqui ele não perde nada. Ele ganhou o valor da ação, da opção que ele vendeu, faturou, botou no bolso. Mas se passar daqui de 40, ele começa a se explodir, porque ele vai ter que pagar esse troço todo, não sei o que e tal. Daqui para cima. Ele vai ter que pagar o percentual daqui para cima. Ele não paga daqui para baixo, ele paga daqui para cima. Bom, o que ele faz? Ele vende a opção aqui em cima. Por quê? Porque ele agora tem um hedge. Um detalhe é que as opções vanilla, esse tipo aqui, elas são geralmente mais caras do que as opções exóticas. Por isso muita gente recorre às opções exóticas porque elas são mais baratas. Então, quando o cara faz a contraparte, vamos dizer, eu quero comprar 1 milhão dessas opções. E ele se propõe a me vender. Show. Ele está me cobrando um valor na compra, tá? X. E agora ele vai ter uma alternativa de preço, como aqui tem uma distância enorme, um preço menor. Tá? Então ele tá lucrando nisso. Mesmo fazendo o hedge, ele está lucrando nisso. Tá? Além disso, ele está agora no hedge. Ele entrou vendido aqui numa porção 1 milhão. Se eu tinha falado 1 milhão, ele entrou vendido em 1 milhão. Ou 500 mil aqui, 500 mil ali. Depende de como foi montado o ladder. Ora, ele tem que vender. Ele vai vender aqui. Ele entra aqui e vende. Certo? Ele entra aqui e vende. Ou desculpa, ele entra aqui e compra. Se eu estou comprado lá, ele tem que entrar aqui e comprar. Para se subir ele continuar no negócio. Então ele me vendeu um troço aqui por um valor, compra outro por outro valor. Se nunca chegar aqui ele faturou e esse aqui estourou, não vale nada. Mas lembre-se, ele está comprando um troço que vale 2 centavos, 3. Quando a posição é ao contrário, eu fui exemplificar e exemplifiquei um exemplo que não ia aparecer aqui legal. Mas vamos dizer que eu tivesse vendido aqui. Vendido numa opção em que, se a Petro passar de 40, eu tomo toco. E ele se dá bem. Então eu tô vendido nisso, ele compra aqui. Ele vende aqui em cima para poder fazer o hedge. Então, ficou confuso. Eu sei que ficou confuso. Mas vai ficar confuso assim mesmo. Eu não vou editar o vídeo, porque não tenho saco para editar vídeo. O que acontece é, muitas e muitas e muitas vezes, que a base da história é a seguinte. Quando aparecem essas operações aqui, geralmente de venda de pozinho lá em cima, quase sempre, isso é head de uma posição grande feita em opções exóticas, fora do mercado, ou em opções vanilla mesmo, pode ser opções vanilla, mas no mercado off-the-counter, fora do mercado regulado da B3. Mas o head aparece aqui. Então o cara trava aqui em cima, para ter o prejuízo travado, ele trava aqui, e aí sim aparecem essas vendas aqui, de pozinho. E a pessoa física olha e fala assim, não, mas assim os bancos fazem é porque vale a pena. Só que ela não está travada. Ela não está travada. Ela está fazendo uma operação isolada, de venda de call a seco. Não, os caras não estão fazendo a venda de call a seco. Raramente. Eles estão fazendo algum tipo de operação casada com outra em que isso aqui é o hedge. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante de vocês entenderem. Porque senão o cara cai no engodo de olhar o book e falar, não, mas tem aqui, ó. Aí ele olha, ele não só olha que tem a ordem, como ele olha quem pôs a ordem. Aí ele vê lá JP Morgan, sei lá, o BS, outras empresas grandes. Ele fala assim, essa gente está aqui posicionada porque eles acham que o troço não vai chegar aqui nunca. Não, eles não estão preocupados se vai chegar lá. Aquele é o ponto em que ele trava o negócio. Ali para. Ele não está apostando que isso não vai acontecer. Ele está apostando que a partir daqui o troço para.
Muito importante entender essa diferença. Mas a maioria não sabe disso, não tem essa noção. Tá? As pessoas simplesmente não têm essa noção. E aí o cara entra e vê esse tipo de coisa. A mesma coisa acontece no book das ações, mas eu vou falar em outra ocasião falando sobre isso. Mas é importante entender que boa parte, muito do mercado de opções não acontece no mercado regulado, esse da B3. Acontece no mercado off the counter, no mercado não regulado. E as operações não aparecem nessas páginas da bolsa aqui, ó. Tá? Às vezes aparecem como venda descoberto, porque o cara está fazendo só um lado, o outro lado ele não viu o que aconteceu. A B3 não tem como saber o que os caras fizeram. E aí computa como venda descoberta e fala assim: os caras estão fazendo tanto porque é bom. Não, não é bom, não. Os caras não estão fazendo. Eles estão travando ou redeando alguma coisa. E você não sabe. E aí você se mete a fazer um jogo que você não conhece. É a mesma coisa que você jogar um jogo de tabuleiro em que você não vê o tabuleiro. Os caras vêm, você não. Agora você joga o dado e fala assim: anda aí pra mim, e será que eu ganhei? Não, não tem como. Você não tá vendo o tabuleiro. As peças do jogo não estão no tabuleiro, você não tá vendo. Extremo cuidado, não perca seu tempo olhando isso, não serve pra nada. Não serve pra nada. Isso aqui serve pra você olhar as gregas, serve pra... Agora, se tá o cara vendendo lá muito ou pouco, não sei o que, isso é irrelevante. Não interessa. O book, saber quem está fazendo isso não tem significado nenhum. Na prática, isso não tem significado nenhum. Pelo contrário, você vai se colocar numa armadilha por não saber que aquilo ali não só é inútil, como te passa uma ideia errada. Te passa a ideia de que o cara está agindo numa certa direção, quando muitas vezes, na maior parte das vezes, ele não tem direção nenhuma, ele não quer direção, pelo contrário, ele quer só volatilidade, sem direção, qualquer uma que for, tá bom. Na maior parte das vezes, os trades são de volatilidade. E quando é direcional, ele está travado de uma forma ou de outra. Ele está compensando com outra opção. E você não viu. Por quê? Porque não aparece. Então, extremo cuidado com isso. Não caiam nessa armadilha. É uma armadilha constante. Mesmo gente experiente cai nisso por falta de conhecimento do mercado, como ele funciona. No mercado de opções, mas também no de ações. Isso aqui também é relevante no de ações. Quando eu falar, eu vou mostrar por que isso é relevante no mercado de ações. E o pessoal fica olhando o book das ações, achando: o fulano está achando que vai subir. O Bradesco, olha aqui como o Bradesco está comprando. Isso aqui é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Porque o cara pode estar comprando ali, realmente comprando ele está. Agora, o que ele quer fazer com aquilo te escapa completamente. Mas eu vou explicar isso num outro vídeo, uma outra hora, especificamente para ações. Espero que tenha ficado aqui, apesar da confusão que eu mostrei aqui, uma hora aqui falando da Ledger. É porque é um tipo de opção bastante complicado, tá, gente? Espero que tenha ficado claro o suficiente para vocês compreenderem, entenderem e valorizarem o fato de que não percam o seu tempo olhando essas bobagens. Certo? Um grande abraço para todos vocês, até um próximo vídeo e tchau, tchau.